Senhor. Tá bonito daqui de cima, irmãos. Tá bonito, irmãos. O povo de Deus é bonito, né? Começa por nós aqui, aí vai descendo, você viu como, né? Tipo cascata. Que Deus possa nos abençoar grandemente nesta noite. Queria que vocês ficassem de pé mais um minutinho. Nós vamos fazer mais uma oração. O pastor me incumbiu nesta noite. Esses dias atrás não estava podendo falar, pastor. Eu ia passar aperto aqui, né? Hoje eu já estou podendo falar. Vamos fechar nossos olhos. Pai Santo, poderoso Deus. Essa música, Pai, já toca o nosso coração. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque a igreja, ela ainda continua de pé. Apesar de tanto ataque, Deus, quanto a igreja do Senhor nos últimos dias, mas a igreja do Senhor continua louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque é uma promessa de Jesus que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor vai continuar batendo nas portas do inferno, vai continuar batendo, ó Deus amado, e arrombando as portas do inferno e saqueando os seus bens, para a glória do nosso Deus, porque a única que tem o poder de saquear o inferno é a palavra do Senhor, é uma igreja do Senhor, é uma igreja do Senhor cheia do Espírito Santo. Esta é a igreja que vai abalar os infernos nos últimos dias, para a glória e honra do nome do Senhor. Continuaremos sim, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque as portas do inferno há de tremer sim, sobre esta geração que se tem levantado nesses dias. Obrigado, Jesus, obrigado por esta igreja, obrigado pelo pastor Salvador e todos os irmãos, Pai, que confia esta palavra a mim, que nesta noite não seja eu, mas que seja o Espírito Santo do Senhor, falando aos nossos corações, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Aproveitando que nós estamos de pé, nós vamos ler João 6, irmãos. Hoje teve um texto aí que me ajudou, e é engraçado, que esse texto estava no meu coração há muito tempo, que é João no capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães, e hoje, né, é o dia da primícia, é o dia da multiplicação dos pães, né? Então eu queria ler esse texto, que há muito tempo eu não tenho pregado, porque eu fiz a cirurgia na minha boca, e há muito tempo eu não, mas ela estava assim no meu coração, que eu queria um dia falar lá na Betesda. Mas quis ao Senhor que falasse aqui, nesta noite, sobre a multiplicação dos pães. E nós vamos ver alguns princípios maravilhosos nesse texto. Todos encontraram? Amém? Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, né? E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, e o número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, havendo dado graça, partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que havia comido.
vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia ele verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo, sabendo, pois, Jesus que o havia de vir, arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para um monte. Amém, meus irmãos? Pode assentar. Irmão, Jesus dá uma lição, gente, assim, muito grande. Primeiro que é do pouco que se faz muito. É do pouco que se faz muito. A gente conhece que quem tem muito e perde tudo. E às vezes quem tem pouco fica rico. E Jesus, ele vendo aquela multidão como ovelha, que não tinha pastor, irmãos. Um povo sedento, irmãos. Era um povo sedento da verdade, mas era um povo sedento também estava com muitos problemas e precisava ser resolvido, que era fome, miséria, doenças, tudo isso tinha no meio, que só um Salvador podia resolver o problema deles. Então, onde Jesus ia uma grande multidão, mas o que fazer diante de uma multidão faminta? A gente fica imaginando como que era naquela época, né? As dificuldades desse povo, irmãos. Mas está aí quem pode resolver todos os nossos problemas. A ansiedade, ela toma conta das pessoas. Você pode ver que eles ficaram ansiosos. E hoje uma das coisas que mais mata as pessoas hoje é a ansiedade. É preocupações com o que vai comer, há preocupações com o que vai vestir, há preocupações com o dinheiro, há preocupação com isso, há preocupação com aquilo, e muitas vezes nós não preocupamos com o nosso Salvador, que pode todas as coisas na nossa vida. Jesus, ele vai ali, aquele rapaz, disponibilizou, porque nós precisamos de abrir mão, irmãos, daquilo até às vezes que nós temos só para nós, para ajudar uma pessoa. A igreja do Senhor na face da terra, se ela fosse uma igreja mais unida e mais de mão aberta, não havia tanta necessidade no nosso meio. Não havia. É ser disponível aquilo que nós temos, disponibilizar. E esse rapazinho, ele pegou aquilo ali, que era só dele às vezes, que a gente, nós temos o meu. Eu estava falando com a Alan hoje à tarde, muitas vezes é meu, eu, e mais eu. Ele podia ter escondido, falar, pelo menos eu estou resolvido. Mas a Bíblia fala que ele disponibilizou, entregou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e entregou para os discípulos. Eu imagino a incredulidade dos discípulos. O que vai fazer com essa? Quantas vezes você recebe pagamento, mas o que eu vou fazer com essa porcaria desse salário? O que eu vou fazer com esse dinheirinho que eu estou com no bolso? Quantas vezes, irmão, você pensa assim? Imagina esses homens olhar para ele e falar assim, o que eu vou fazer com isso? Aí vem a organização, irmãos. A organização, irmãos, é o ponto-chave para um sucesso de uma pessoa, é organização. A Bíblia fala que Jesus tomou esses pães e ele mandou que eles organizassem o povo. Ele fala aqui de organização, Ele fala de disponibilidade, depois fala de organização. Jesus manda que ele se assenta em grupos. Você já pensou, você com um cestinho de pão, com 5.000 pessoas famintas, e ele vem para cima, ele mata a pessoa. Isso aconteceu lá com o chefão lá do rei lá, quando a fome de Samaria era, ele ficou na porta, o povo atropelou ele, matou ele. Quando teve fome em Samaria foi assim. Quando teve comida, o povo invadiu, pisoteou o general e matou o general. Assim também Jesus, se fosse distribuir pão para aquela multidão, sem organização, o que virava, irmãos? Virava uma bagunça.
Eu fui num casamento em Betim, de um sobrinho meu. Eu não sei se tinha alguém daqui lá, a Sininha estava, não lembro. E eles foram servir o salgado. Mas tinha tanta gente que o cara saiu com a bandeja assim, irmãos, e o pessoal pulando, porque a bandeja caía, salgado caía no chão, e eles pegando. Que desorganização, irmãos. O povo invadiu mesmo. O povo sem educação, irmão. Eu nunca vi uma coisa daquela. É uma vergonha. Mas isso nós presenciamos num casamento de um sobrinho nosso. Então a primeira coisa, irmãos, que Jesus era organizado. A igreja do Senhor precisa de ser organizadinha. Porque uma igreja organizadinha, ela é bonita. Ela atrai pessoas pela sua organização. E ela sendo organizada, ela cresce de forma natural. Não precisa de nós esforçarmos tanto, de nos arrebentar tanto, nos inventar tanto. Ela vai crescer, porque Jesus ama a organização. E a primeira coisa que ele fez, não, manda sentar. Tinha lugar gostosinho lá, né? Tinha uma grama massinha lá. Falei, eles vão sentar aqui, nem sujar a roupa eles não vão. Organização, meu irmão. Às vezes a gente vê tanta desorganização no nosso meio, né? Às vezes o cara fala assim, Deus falou comigo para abrir uma igreja ali, que não sei o quê, abre a igreja e um mês está fechando. Eu vejo isso direto lá. Em volta de nós, eles vêm, abrem a igreja, 2 meses depois, cadê a igreja? Sumiu. Desorganização. Não ouviu a Deus primeiro. E nós precisamos, irmãos, de ouvir o Senhor para sermos organizados. Não adianta eu sair todo impulsionado por uma coisa e já correr e fazer. Não, espera aí, vamos dar pão, já está multiplicando pão, vamos sair multiplicando pão. Esse ia ser atropelado, irmãos. Então, primeiro que disponibilizar, abrir mão, porque tudo na mão de Jesus vai prosperar. Ô, irmão, você não vê uma pessoa que vem para a igreja e fica firme com Jesus, ficar desempregado, ficar passando fome, ficar vivendo de migalha, vivendo de miséria, vivendo de cesta básica, vivendo disso. Passa um período que precisa, mas na presença de Deus um dia aquilo acaba e nós seremos prósperos. Nós tenhamos para dar, porque Jesus disse, é dando que se recebe. Na medida que nós vamos entregando, Deus vai multiplicando. Deus vai abençoar a nossa vida. Organização. Enquanto nós lutamos para o povo prosperar, às vezes o governo luta para o povo ficar pobre, vivendo de migalha. Não. Jesus pega 2 peixinhos, 5 pães e alimenta 5.000 pessoas, meu irmão. Você já pensou o que é isso? Isso é muito mais do que extraordinário. Isso é muito mais do que o que nós pensamos ou imaginamos, irmãos. Mas tudo ele organizou primeiro, por isso que deu. E depois de tudo organizado, ele vem, distribui. Os discípulos saem distribuindo. E vai de grupo em grupo. E vai alimentando aquele povo, tudo sentadinho, tudo quietinho. E aquilo vai só multiplicando, aquilo vai só multiplicando. E vai multiplicando, e vai multiplicando. Quando o povo estava cheio, Jesus vem agora com a economia. Agora ele vem com a economia, irmãos. A organização, ela gera a multiplicação. E depois de multiplicado, vem a economia. E Jesus agora manda recolher a sobra. Ele não jogou nada fora, meu irmão. Ele aproveitou tudo. Traz para cá agora 12 cestos cheios. Se com 5 ele alimentou 5.000 pessoas, agora com 12 cestos cheios, ele alimentaria o quê? 1 milhão de pessoas.
Alimentar, irmão. Ô irmão, você quer ser próspero, você quer ser abençoado, use esse tipo de coisa. Abra a mão. Organize sua vida. E depois seja econômico, aprende economia. Nós vivemos num mundo de consumismo. As pessoas fazem dívidas sem noção. Vida desorganizada, você sofre. Deus do céu para nos dar uma lição de organização. Quando Ele fala que nós é melhor dar do que receber, porque isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Irmãos, nós vamos ser sinceros, nós temos muita dificuldade de abrir mão para ajudar os outros. Nós temos muita dificuldade para ajudar as pessoas. Às vezes por isso muitas pessoas não prosperam na vida espiritual, não prosperam na vida, porque ele não dá, ele não doa. Ele está cheio do Espírito, mas ele não distribui. Eu acho muito interessante que na Bíblia, no capítulo 10 lá de Atos, tem Cornélio, que o homem não era cristão, o centurião Cornélio. E a Bíblia fala que ele é um homem que era muito temente a Deus, e fazia muitas esmolas, ele orava muito, e fazia muitas esmolas, ao ponto que um dia Deus agradou tanto de Cornélio, que Deus ouviu as suas orações. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, fala que Deus ouviu a oração de Cornélio, e a Bíblia fala que Deus enviou anjos. Deus agradou tanto daquele homem, da oração daquele homem. Ele não conhecia Jesus, mas ele tinha um temor de Deus tremendo. É um homem importante, irmãos, gentil. E Deus ouviu a oração. Olha só, ver, ele era um homem que dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus. E Deus agradou de Cornélio, ao ponto de enviar 2 anjos a Cornélio. Falou: homem, Deus agradou de ti, ouviu sua oração. Mas havia uma necessidade aí de Cornélio de conhecer Jesus. É por isso que ele imediatamente manda chamar Pedro, para Pedro explicar para eles. E o Pedro levou Jesus a Cornélio. Às vezes, irmãos, você ainda não tem aquela intimidade com Deus, mas você é um cara que, o dia das primícias, você é o primeiro a chegar, a trazer. Às vezes você é aquela pessoa que abre mão das coisas para você mesmo, para ajudar uma pessoa, e aquilo agrada a Deus. Às vezes você nem sabe que está agradando a Deus. E através daquilo nós podemos ter uma experiência maravilhosa com Deus. Nós vivemos numa época, irmãos, que as pessoas pensam demais em jogo, ganhar. E sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós vamos levar o quê? O que nós vamos levar? O que adianta eu ser muito rico, muita coisa? Cornélio sabia disso, apesar de ser. Mas ele era temente a Deus e ele abria mão. E a Bíblia fala que, além de tudo, Cornélio tinha uma sede e tinha um amor às pessoas. E logo ele pega, quando Pedro chega, que expõe a escritura para ele, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Ele tinha chamado os vizinhos, chamado os amigos, a família, e aguardava a palavra de Deus. Irmão, nós temos que ter sede de Deus, sede da palavra de Deus, porque sem ela nós não vamos longe não, meu irmão. Sem a sede de Deus. O Alan falou: vamos cantar aqueles hinos que fazia a gente chorar, porque muitas vezes quando eu chego para a igreja, a gente chora, irmãos.
Quando ele chega para a igreja, às vezes você recebe uma porção de Deus, e você dá vontade de pular, você dá vontade de saltar, você fica cheio, você chora. Mas o tempo vai passando, a seca vem e a mina seca. E às vezes você tenta chorar e não chora. Mas nós precisamos de ter essa sede, essa fome que o povo estava, até por Jesus mesmo, que saíram sem levar nada e foi atrás de Jesus. Nós precisamos de ter ela 24 horas por dia. É toda hora. Nós estamos vivendo na época assim que nós corremos muito atrás das coisas. Nós temos que parar de correr atrás das coisas, correr atrás daquele que pode resolver todas as coisas. Porque nada disso a gente vai levar, meu irmão. Olha, irmão, deve ter sido a coisa mais maravilhosa da vida do Cornélio, quando aquele anjo desceu e falou: Deus ouviu as suas orações em Elã, e ele mandou te dizer. Irmãos, algo maravilhoso, Deus desce um anjo do céu para falar com você. Você já parou para pensar nisso? Você ainda falta uma coisinha. Tem algo melhor para você ainda, Cornélio, que você não sabe. Tem coisas grandes ainda para você, Cornélio, que você não sabe. E quando Pedro chega, Cornélio abre o seu coração, e o Espírito Santo veio sobre ele. Eu creio que a partir daquele dia, Cornélio falou assim: eu não preciso de mais nada, agora eu tenho tudo o que eu desejava. E assim essas pessoas aqui também com Jesus, falam assim: agora sim, se eu já andei atrás dele hoje, agora que eu vou andar atrás dele mais. Irmão, Deus, Ele tem muito mais para revelar para nós, a igreja dele. É tanto que Ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele fala lá em Jeremias, né, 33, 3, faça a confusão. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Irmão, vamos ser sinceros, o que é que nós sabemos de Deus ainda? Isso não dá nem para abrir o dedo. O que nós sabemos de Deus é muito pequeno, irmãos, pelo o que Ele tem para falar conosco. Teve uma vez que eu estava passando uma luta, eu acho que eu tenho tempo, uma luta com meu filho. Nossa, mas que luta! Eu até falo com você, mãe, pai, que está passando luta, não preocupa não, vai orando, vai ungindo na porta da casa, vai ungindo os portais, porque os filhos dos crentes, irmãos, às vezes são os primeiros a sair da igreja. Mas insiste em orar. E eu estava, meu filho, passando uma luta, meu filho saía de casa, ficava 3 dias, não dava notícia, desligava celular. É um menino bom, irmãos, mas só estava andando com gente que não presta. Menino batizado do Espírito Santo com 8 anos de idade, falava em línguas. E ele juntou um dinheirinho, minha esposa juntou um dinheiro para ele, e ele comprou uma moto novinha, quando ele tornou de maior. Estava contando para o Alan hoje, numa noite, eu tive um sonho com ele, uma visão com ele. Bem em frente à minha casa, tem um bairro que se chama Baronesa, e tem uma rua larga, asfaltada, e lá em cima tem uma ruinha de terra, assim, faz isso aqui. Mas eu nunca tinha passado nessa rua, só via de longe. A ruinha de terra eu nem sabia que tinha. E eu tive uma visão, era 2:30 da manhã, que meu filho pegou uma moto, pegou um rapaz moreno, forte, gordinho, colocou na garupa da moto, 2:30 da manhã, o relógio estava bem na minha frente, aquele relógio assim. E ela vai subir na rua, virou nesse lugar, desceu nessa grotinha, assim,
parou, o rapaz desceu da moto, foi lá embaixo, pegou um pacote de droga e veio e montou na garupa dele. E ele foi embora. Na esquina da rua de terra asfaltada, tinha 2 policiais na visão, um soldado e um sargento. O soldado virou para o sargento e falou: prendo ele agora. O sargento falou: não, vou dar ele mais uma oportunidade. Aleluia, vou dar para ele mais uma oportunidade. Tá bom. Era sábado para domingo, sábado madrugada. Levantei, fui para a igreja, para a escola dominical. Mas eu não aguentava concentrar nada, porque eu só chorava assim, baixinho, né? E o pastor Antônio ficou preocupado comigo. Aí eu contei para ele. Então eu estava preocupado com ele, mas não contei. Não contei essa visão que eu tive. Mas falei com ele da minha preocupação. Ele falou assim: ó, fala com o seu filho, que é soldado. Meu filho era cabo na época. E fala com o seu genro, Wallace. Ele sabe o que ele está fazendo e o que ele está aprontando. Mas não deu nem tempo. Eu vim para casa, eu já estava deitado. Eu tinha chegado, estava deitado. Aí esperei ele levantar. Quando ele levantou, eu falei: ô Bruno, eu preciso de você me levar num lugar hoje. Mas quem vai mostrar você o lugar sou eu. Ele falou: mas o quê? Eu falei: olha, ontem à noite, 2:30 da manhã, Deus me mostrou aonde você foi. E eu te levo lá direitinho, se você quiser. Nós entramos no carro aqui, eu te levo. Porque Deus me mostrou direitinho. 2:30, você estava numa moto, né, vermelhinha, um amigo da garupa, um baixinho, fortão. E você entrou nesse lugar, e ele pegou um pacote e saiu. Falou: mas quem falou com você? Eu falei: você esqueceu? Que eu tenho um Deus que mostra as coisas para nós? Quando a gente clama para Ele não promete? Clama a mim, responder-te-ei. Ele me mostrou onde, vão lá. Ele pegou e confessou: verdade, pai, eu tive lá. O cara da garupa era o dono de uma academia, que era muito amigo dele. Foi direitinho no lugar, 2:30 da manhã, meu irmão. Ele foi lá. Ele falou: fui, pai. E começou a chorar. Falei: Deus me mostrou, rapaz. Você está com problema? Você quer sair dele? Falei: não, eu não estou com problema não, pai. Ele me pediu para ir. Eu falei: você tem noção da besteira que você fez? Você podia ser preso, e o mínimo para essa primeira sua era 6 anos de cadeia. Eu não ia lá visitar, porque Deus não me deu filho para ser preso. Deus me deu filho para ser livre. E fui falando para ele: você está disposto a ficar lá com o rato lambendo sua cara de noite? Porque eu não vou lá visitar você. Não vou vender nada que eu tenho, casa, nada para pagar advogado para você não. Você vai cumprir sua pena. Você está disposto? Você aguenta esse tranco? Você que tem comida na mão aqui, você tem roupa lavada, você tem televisão no quarto para você ver. É isso que você quer para sua vida? Não, pai, não. Nunca mais, irmãos. Meu filho nunca mais me deu trabalho. Hoje ele é agente penal e trabalha lá no meu lugar, lá na penitenciária. Aleluia! Hoje ele está casado. Hoje ele está fazendo curso lá para ser membro da Lagoinha, mas a esposa está preparando, já ganhou o cunhado para Jesus, está preparando para batizar e para casar, porque o nosso Deus é fiel, meu irmão. Vale a pena, irmãos. Muitas vezes nós perdemos nossos filhos, porque às vezes nós não temos intimidade com Deus, para ter uma palavra às vezes de sabedoria para lidar com Ele. Não adianta forçar a barra em cima de filho, adianta dobrar o joelho, clamar, chorar e orar na porta do quarto dele, nem que seja a noite inteira, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Às vezes não fez até hoje, mas vai fazer em nome de Jesus. Lute pela sua casa, lute pela sua família, porque o nosso Deus é que multiplica a nossa alegria. Ele não multiplica a nossa tristeza, Ele multiplica a nossa alegria. Aleluia! Quando Jesus multiplicou os pães, Ele trouxe alegria para toda aquela família. E é isso que Jesus quer fazer na nossa casa.
É isso que Ele quer fazer na nossa casa, é isso que Ele quer fazer na nossa cidade, é isso que Ele quer fazer, meu filho, na nossa nação. O nosso Deus quer fazer e depende só da igreja. Tem uma noite que eu fiquei pensando, meu Deus, mas o evangelho não abre campo, é muito difícil. E a Deus me mostrou vocês, a igreja, subindo no monte direto. Eu pastor. Deus mostrou vocês subindo naqueles montes lá, direto. E começou a me mostrar quantas igrejas tem no Abre Campo depois daquilo. Você não tem noção o que aquilo fez aqui em Abre Campo. Aqueles grupos de irmãos subiram no monte, choravam, clamavam, pediam a Deus. Você não tem noção de que correntes do capeta foi quebrada nesta cidade. E hoje tem quantas igrejas na cidade. Não importa o tamanho dela, o importa é que ela prega o evangelho da libertação, da cura e da multiplicação. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Deus mostrou, pastor, o senhor subindo. Você subia no monte, orava e orava e orava. E Deus, como disse para mim, né? Você não está vendo nada disso, não? Eu falei, meu Deus, não estava, mas agora eu estou. Eu não estava, mas agora eu estou vendo. Os resultados, irmãos. Por isso que nós não podemos parar. Na medida que você vai fazendo, você vai caminhando, a sua fé vai aumentando e você começa a ver o sobrenatural de Deus. Muitos continuam, muitos né? Muitos vai fraquejar, mas muitos vai prevalecer. Mas os que fraquejaram vai voltar em nome de Jesus. Vai voltar curado, liberto, irmãos. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de participar da ceia, né? Comer o pão que desceu do céu. É o que nós precisamos. O Deus que multiplica, o Deus que nos ensina sobre economia, vai economizar, gente. Depois você pode ter fome, aí nós já temos os 12. Os 12 cestos vai multiplicar, vai dar mais. Joga nada fora não, irmão. Nós vivemos numa época que a pessoa não está sabendo economizar aquilo que Deus coloca na mão dele. Ele nos ensina, irmãos, a organizar a nossa casa, a organizar. Eu uma vez trabalhei numa igreja, num lugar muito pobre, uma favela. E eu cheguei lá, só tinha uma geladeira velha, que eu tinha ganhado no lixão, amarrada pelo meio, parecia que as mulheres gordonas, que amarram um cinto, né? Aquele trem amarrado à porta da geladeira. Outro dia eu chego, irmãos, e vejo aquela cena, né? Outra vez eu chego, tinha água não, pedi água, me deram água quente. Era um trem desorganizado, eu vi uma coisa tão bagunçada, uma coisa tão horrorosa. Nunca vi uma casa tão bagunçada. E essa família, eu comecei a trabalhar com essa família. Eles viviam de cesta básica da igreja. E o cara ainda era tesoureiro da igreja. Imagina a igreja. E ali eu fui trabalhando, fiquei um ano ali. E comecei a ensinar para eles não pegar nada velho para trazer dentro de casa. Senta no chão, mas não pega sofá rasgado, não enche sua casa de entulho, organiza a sua casa, lava ela e senta no chão. Quando eu fui entrar no banheiro, eu quase caí de costas, falei, não é banheiro, o que é isso, meu Deus do céu? Nunca tinha visto uma coisa tão horrorosa. E eu comecei a trabalhar com esse povo, ensinar esse povo, um ano. Como a vida desse povo mudou. Falei, para no emprego, não fica mudando de emprego todo dia não, rapaz. Como a família mudou. Começou a ter coisinha nova dentro de casa. Eu peguei uma geladeira arrumada minha lá em casa, porque eu tinha comprado uma outra, dei a geladeira para eles. Tirou a gorducha amarrada pela cintura lá dentro da cozinha. Irmãos, a vida deles mudou. Aí eu saí da igreja, eles descunhambou tudo de novo, irmãos. Porque não sabe, irmãos, organizar. Eu saí de lá, eles mudaram tudo, voltaram à miséria, separou, a mulher foi presa porque roubou lá no caixa do BH. Eles estavam trabalhando, hoje tem filho preso na cadeia por causa de droga, o filho mais novo, tudo tem nome de profeta os filhos, está lá mexendo com droga, o mais novo, o Azaf. Por quê, irmãos? Não aprendeu nada.
E Deus nos ensina a organizar primeiro. Depois Ele ensina-nos, a administrar aquilo que Ele põe na nossa mão. Isso seja no chamado que você tem, no chamado nosso ministerial, porque a igreja, todos têm chamado. E Ele nos ensina a organizar o nosso chamado. Não desanime nem desista do que Deus tem para você, não, meu irmão. Lute. Se até hoje não conseguiu, você vai conseguir em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Feche os teus olhos. Guarde a palavra no seu coração. O salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Para aprendermos a caminhar, precisamos de luz do Senhor para a nossa vida. Porque Ele é o Deus que quer o melhor para a igreja, Deus quer o melhor. Deus ama o ser humano de uma forma que nós nunca vamos entender como Deus ama as pessoas. E quer tirá-las do sofrimento, da fome, da miséria. Por isso que a palavra de Deus é rejeitada, irmãos. Porque ela é que é a nossa luz. Ela que ilumina nossos caminhos, que nos dá direção. O cristão não é uma pessoa perdida, o cristão sabe para onde vai. E a igreja é a única instituição que pode libertar pessoas, porque ela é a única que tem a palavra de Deus. Vamos continuar orando como Cornélio. Vamos ser organizados como Jesus nos ensinou. E vamos economizar como Ele ensinou nós a economizar. E vamos pregar o Evangelho. Vamos fazer discípulos. Curar enfermos, expulsar demônios. Falarão novas línguas. Cheio da presença de Deus ao ponto que se nos der alguma coisa mortífera para nos matar, ela não causará dano nenhum em nós. São promessas do Senhor. Creia nessa palavra do Senhor. E vai viver o ano da multiplicação. O resto de 2024. E o 2025, se Jesus não vier, viva o ano da multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Que Jesus faz isso, meu amado. Eu só tenho usufruído das bênçãos de Deus, da misericórdia de Deus. E eu creio que a sua vida, desde que entregou Jesus, ela nunca mais foi a mesma. E vamos orar pelos jovens da igreja, os nossos filhos, nossos netos, nossa geração. Não vamos desanimar. Muitos dizem que não tem jeito. É claro que não tinha jeito de alimentar aquelas pessoas, mas Jesus estava lá. E Jesus está aqui. Jesus está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E Ele que vai sustentar a nossa geração, vai sustentar a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço ao Senhor pela oportunidade